18h12. Este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Estamos recebendo a deputada federal Silvia Cristina, que tem uma atuação marcada principalmente nas áreas da saúde, assistência social e defesa das pessoas mais vulneráveis. Pois é, ao longo dos últimos anos, a parlamentar tem destinado recursos para hospitais, projetos sociais e ações em diferentes regiões do estado, inclusive que o Jornal Rede Clube Cidade acompanha de perto. E eu queria desejar as boas-vindas novamente à deputada. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Ibernon. Boa noite, Glênio. Tem mais um parceiro. É o Luiz Campos. O Luiz e a todos os ouvintes, que agora são milhares que estão nos ouvindo. E a nossa querida Gisele Maiolino Furtado, que é uma pessoa que a gente adora, que eu tenho o maior respeito por ela. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero deixar também já o nosso WhatsApp à disposição da nossa audiência de Porto Velho, a Vilhena, que é o 69999819494. Deputada, quem é a Silvia Cristina fora da vida pública e dos holofotes da política? O que a população talvez ainda não conheça sobre você? A Silvia Cristina é uma mulher simples, de família humilde, né? Eu sou filha de uma cozinheira, de uma lavadeira, de um pai braçal, que me ensinou desde cedo que dignidade vale muito mais do que qualquer cargo. Então, fora da política, eu continuo nessa mesma mulher que gosta de estar perto das pessoas, ouvir história e de lutar pelas pessoas que estão desprovidas desse anseio, né, de alguém que realmente esteja perto delas. Então, essa é a Silvia Cristina, uma pessoa que, graças a Deus, Deus tem abençoado bastante. Eu sou muito feliz por isso. Agora são 18h14 para fechar esse bloco rapidinho, Beatriz. Vamos lá, Silvia. Queria saber, por favor, da senhora, ao longo da trajetória, qual foi a maior inspiração que ajudou a construir essa carreira como parlamentar e também ajudou a formar a mulher que é Silvia Cristina atualmente? É interessante essa pergunta e eu gosto muito, porque eu falo com muito amor. A maior inspiração na minha vida é minha mãe. Uma senhora simples, como eu já disse, uma lavadeira, cozinheira, e que me ensinou a honestidade, a fé, mas especialmente o caráter que a gente tem, né? Então eu sou muito grata pelos ensinamentos da minha mãe, né, em que eu aprendi dentro de casa que dinheiro não compra tudo, né? Especialmente a dignidade da gente, que não pode ser comprada. Então, eu sou grata à dona Alzerita. Ontem, inclusive, nós apresentamos um vídeo que não tem como não se emocionar. Eu choro bastante porque a minha mãe me ensinou muito, graças a Deus. Obrigado, a gente volta em seguida. O WhatsApp é o 69999819494. Ao vivo de volta, são 18h20. WhatsApp 69999819494. Ligou o rádio agora ou acabou de se conectar pela internet. Quem está conosco hoje ao vivo é a deputada federal Silvia Cristina. Beatriz. A gente estava conversando aqui nos bastidores, deputada, sobre um projeto que é desenvolvido pelo IFRO através de emendas da senhora, projeto Cidadania Plena. Eu queria que a senhora explicasse, a partir disso, sobre as emendas que a senhora tem destinado como deputada ao longo da carreira e, enfim, como parlamentar. A política já fazia parte da sua história familiar ou esse caminho aí surgiu a partir das experiências da sua própria vida? Conta pra gente. A gente sabe que você também veio da comunicação, sim, tem um pé na comunicação, então eu queria que você explicasse para quem está acompanhando a gente de norte a sul do estado um pouco sobre isso, por favor. Maravilha, obrigada. Bem, na verdade eu não tenho, né, ninguém da minha família que veio da política, não venho de sobrenome político, nem de família rica, que tenha grupos poderosos, né? Então, a política veio na minha vida pelo povo, pela oportunidade de estar levando um trabalho que começou especialmente depois da cura do câncer, em que foi construída, então, essa base sólida com muito trabalho para que nós pudéssemos ser a voz e vez das pessoas. Então, mesmo sem ter família ligada à política ou alguém da minha família completamente, ou de famílias ligadas, nós conseguimos construir isso com muito trabalho, graças a Deus, especialmente para cuidar de pessoas. Então, tá aí, é isso. Muito bem. Agora são 18h22. Quando a senhora olha para a infância e a juventude, qual lembrança ainda tem mais força e ajuda a manter os pés no chão, mesmo em meio à vida pública, deputada? Olha, eu só vejo a minha mãe.
se sacrificando, lavando roupa, cozinhando para as pessoas e dizendo, olha, eu estou trabalhando muito para que você e a sua irmã, eu tenho uma irmã mais velha, seja alguém na vida. Então, é isso que marca profundamente, onde você vê que uma família simples, sem poder aquisitivo, o que realmente marca é o nome da gente, a dignidade e a certeza de que é possível chegar em algum lugar sem pisar nas pessoas, com o trabalho propriamente dito, com aquilo que você vai construir, que é o fruto do seu trabalho. Agora, percebe-se a sabedoria de uma mãe, ela prevendo o que queria para as filhas e fez com que acontecesse, né? Você vê a força que tem. É verdade, verdade. Eu fico impressionada. Ontem mesmo, falando com a minha mãe, e ela dizendo, Silvia, como que você cresceu, minha filha? E eu falei com ela, mãe, eu cresci por sua causa, porque você me embasou, porque você soube me criar, porque eu nunca faltou honestidade. Como que você imagina? Uma mãe lavadeira, cozinheira, um pai braçal, eu nunca vi nenhum cobrador na frente da casa da mamãe. Nenhum cobrador. Então, eu sou de uma época, e até hoje, onde se pede bênção, onde eu tenho oportunidade das decisões importantes, ligar para minha mãe, mesmo eu tendo 52 anos, mãe, o que a senhora acha disso? Como que eu devo proceder? Entendeu? Porque por mais que eu tenha estudado mais que a minha mãe, por mais que ela tenha me dado mais estudo, por mais que eu tenha tido algumas experiências melhores que a minha mãe, que os pais da mamãe não conseguiram dar, mas é a sabedoria de vida dela, especialmente as orações que ela faz todos os dias, que me ajuda a me proteger. Então eu levo isso muito a sério. Agora são 18h24, Beatriz. Quando a gente fala sobre trajetória, sobre força, a gente sempre alia tudo isso a momentos difíceis, porque, de certa forma, todos esses momentos ajudam a fortalecer a nossa trajetória, né, deputada? E eu queria que a senhora explicasse também sobre esses momentos difíceis, principalmente quando o assunto é a área da saúde. A gente sabe que é a área que a senhora melhor atua, atualmente mais atua, mas eu queria que a senhora explicasse se já passou e pensou em desistir em algum momento por conta de tudo que foi vivido até agora? Não, jamais. Desistir nunca foi opção para mim. Na verdade, a gente sempre teve muitas dificuldades. Não foram fáceis os dias que nós tivemos, mas com coragem, dignidade, a gente aprendeu que é possível seguir e fazer realmente um trabalho que poucos, de repente, teriam coragem. Então, a gente segue em frente, primeiro com muita fé em Deus, com muita perseverança e sabendo que nada foi fácil. Se fosse fácil, né, seria muito ruim. Então, a gente segue nessa batalha dizendo, olha, graças a Deus, a gente passou por dificuldades, nos ensina a ser mais forte, porque desistir não faz parte do nosso dicionário. E o aprendizado foi isso. O aprendizado foi lá na base, com os meus pais, com a minha mãe, que mesmo com pouco poder aquisitivo, conseguiu dar educação para as filhas, para que nós pudéssemos aí continuar seguindo em frente. Muito bem, 18h25, este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo, nosso WhatsApp 69999819494. A senhora também tem uma atuação muito voltada à saúde e à assistência social. O que mais ainda incomoda quando olha para a realidade de Rondônia, por exemplo, e do Brasil também, nessas áreas, deputado? O que deixa você indignada? Isso tem que melhorar e pode melhorar. O que mais me deixa indignada, Ibernon, é o distanciamento do político, da população que não consegue enxergar a dor, que não sente a dor dessas pessoas. E a corrupção, porque quando a corrupção acontece, ela tira aquilo que é mais precioso para a população, que é o devolver dos seus impostos para que ela tenha a oportunidade de ter dias melhores. Então, o político, quando ele não sente a dor, quando ele não sabe a dor das pessoas, ele não tem interesse, ou ele não vai fazer por desconhecimento mesmo. Ele está na política para outros fins e não para olhar o que a população realmente precisa. E a corrupção que mata todos os dias, a corrupção que destrói, que realmente faz com que as pessoas pobres, infelizmente, estão morrendo sem ter que morrer, por causa da bendita da corrupção. É ruim isso. Então, o político, quando ele está mais próximo, quando ele trabalha fielmente para poder contribuir com a população, aí sim,
Isso dá orgulho e dá alegria para quem conseguiu colocar aquela pessoa no poder. Quando a senhora fala na questão da corrupção, e a gente já conversou bastante aqui sobre as emendas parlamentares, suas emendas parlamentares, o quanto a senhora já destinou, principalmente para a área da saúde. Isso quer dizer que não se faz, não por falta de recursos, mas por falta de sensibilidade com o outro? Não tenha dúvida. O Brasil é um país muito rico. Não falta dinheiro, falta o jeito de que se coloca esse recurso para caminhar. Por que que a gente, nesse tempo, em um mandato de quase 2 mandatos, nós conseguimos fazer 4 unidades hospitalares? Nós prometemos uma e conseguimos entregar 4 unidades. Mas não foi só construir, foi só equipar. Foi manter o custeio, foi ter a oportunidade de fazer acontecer e provar que é possível, porque tem que manter. Interessante, não fazer por fazer. Não fazer por fazer. Você ter a oportunidade de dizer, olha, eu fiz, mas nós estamos mantendo. É igual uma mãe. Mãe tem que colocar um filho no mundo, mas sabendo da responsabilidade que tem. Então, se a gente coloca uma emenda para fazer uma obra, eu vou entregar para os outros, eles que se virem? Não, a responsabilidade é minha. Então, se a gente tem 4 unidades hospitalares, a gente tem que ter a sabedoria e ter também a organização de que fica na sua responsabilidade de manter. Não vai colocar um filho no mundo sem cuidar. Então, você coloca o filho, você cuida, você mantém e zela por ele, porque ele tem que abençoar outras pessoas. Então, é dessa maneira. A corrupção que hoje acontece no mundo, ela mata a gente todos os dias e isso é muito ruim. Por isso que a responsabilidade do voto, a responsabilidade de uma boa escolha é para que as pessoas não fiquem penalizadas, que elas não sofram, que não continuem sofrendo, infelizmente. Agora, 18h29, Beatriz. Eu queria agora falar um pouco sobre conexão, principalmente com quem a senhora acompanha, sobre o carinho que a senhora recebe todos os dias nas ruas, no calor humano. Muita gente simples de se identificar com a sua história e principalmente com a sua forma de atuar. O que a senhora atribui a essa conexão? Olha, eu não finjo ser alguém que eu não sou. Então, quando você se mostra, quando você se despe, quando você se alinha a essas pessoas e fala, eu sou vocês. Isso realmente traz essa conexão, essa identidade, essa proximidade com as pessoas, Essa conexão de pessoas que, como eu, acorda cedo, que dorme tarde, que nunca teve nada de graça, que sempre trabalhou para conquistar aquilo que realmente desejou, que sente a dor. Então, eu me vejo essa pessoa e essa realmente é a conexão de provar, olha, se a gente faz é porque nós já sentimos a dor e a gente sabe daquilo que está precisando. Então, eu sou absoluta quando eu sempre falo, gente, olha, é sempre bom e eu gosto de gente. Eu gosto de gente. A gente anda bastante, está sempre perto da população, porque é através desse contato que eu vou saber no íntimo aquilo que eu posso fazer por elas. E aí sim eu vou ser mais assertiva no mandato. E a simpatia gera conexão. Essa é a conexão, entendeu? De olhar nos olhos, de sentir perto, de abraçar, mas não é aquele aperto de mão sem sal. É apertar, abraçar, sentir o calor. Eu gosto disso, eu gosto de estar perto. A gente volta em seguida, são 18h31. Fique ligado, a gente volta já conversando com a deputada federal Silvia Cristina. Estamos apresentando Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, agora são 18h36, conversando com a deputada federal Silvia Cristina. Beatriz. Vamos falar agora sobre o momento em que vive o nosso país, que é um momento, infelizmente, ainda de muita polarização, discussões acaloradas, entre os poderes. Queria saber como a senhora enxerga, deputada, hoje, o papel do STF dentro desse cenário nacional. Olha, ninguém pode estar acima da lei, O Supremo é uma entidade, é um órgão que deveria estar trazendo esperança para as pessoas. E nós estamos vendo aí muita arbitrariedade. Então, isso nos deixa muito triste em saber que está acontecendo dessa maneira. E o nosso papel hoje, especialmente, é de estar combatendo isso, O Supremo foi favorável ao IOF, sendo que nós
né, deputados somos contrários. Né? Nós aprovamos a dosimetria e a gente concorda que uns concordam, outros não concordam, faz parte da democracia, mas foi lá, né, interviu. Então, hoje, inclusive, me manifestei nas minhas redes, penso que ninguém pode estar acima da lei, especialmente da Constituição, mas para fazer essa mudança, especialmente no Senado, que tem essa atribuição, nós temos que ter pessoas lá que tenham ficha limpa, que tenham pessoas que não têm rabo preso, né? Para mudar isso. Todas as ações que pudessem ser feitas na Câmara Federal, nós fizemos, que foram assinaturas para aberturas de CPIs e CPMIs. Mas, no Senado, né, e a gente como pré-candidata a Senado, teremos oportunidade de realmente intervir, porque não pode prevalecer. Né? Nós temos que combater a arbitrariedade, custe a quem custar, e especialmente do jeito que está acontecendo. É lastimável, infelizmente, a atuação do STF, sabendo que tem que ser punido político, empresário, quem quer que esteja fazendo algo de errado tem que ser punido. Ninguém está acima da lei, nem pode estar, nem mais e nem menos. Agora, 18h39. Deputada, na semana passada encerrou o prazo para fazer a regularização eleitoral. Nós falamos aqui de maneira massiva no Jornal Rede Clube Cidade, incentivamos, falamos sobre os plantões do Tribunal Regional Eleitoral, mas o último balanço do Tribunal Regional Eleitoral mostrou que cerca de 10% da população, mais de 120 mil eleitores de Rondônia, ficaram com o título cancelado. E isso representa, acredito, uma descrença muito grande na política, é triste. Mas eu queria que a senhora falasse sobre a sua visão. O que precisa mudar para que a população volte a confiar nas instituições e, de maneira geral, volte a ir para as urnas? Ações políticas mais sérias. Porque aí volta a credibilidade, especialmente para que as pessoas se interessem. As pessoas, quando vão à urna, elas não depositam só voto. Elas depositam esperança. Então, é essa esperança que ela tem que ser restaurada na vida das pessoas que estão esperando dos seus representantes mais trabalho, menos blá, 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 mais resultado na ponta. Então, se acontece isso, ela vai falar, puxa vida, melhorou tanto a vida aqui dos meus vizinhos, da nossa comunidade, da nossa população, então ela vai voltar. É claro que, o que eu peço? Não perca a esperança, porque quando você não tem a oportunidade de decidir sobre o seu próprio futuro, as outras pessoas vão decidir. Então, quem não tem o voto, é como se ela pega um controle remoto, a pessoa está lá, mudando o canal e ela só está assistindo. Ela não tem o comando de mudar esse canal, porque ela deixou na mão de outras pessoas. É claro, estou falando de políticas públicas, mas estou dizendo da responsabilidade que cada um tem que ter. E aproveitando a oportunidade, hoje foi tão gostoso, hoje eu estava num local aqui em Porto Velho, o seu Dalmo chegou para mim, me deu um abraço, veio correndo e falou, olha, te encontrei e vou te mostrar. Eu regularizei o meu título. Eu tenho quase 70 anos, mas eu regularizei o meu título só para votar em você. E isso me deu uma energia, porque ele trouxe o papelinho, sabe, impresso, e a regularização do título desse. Hoje eu recebi esse presente do seu João Dalmo, então quero agradecer de coração o presentão que ele me deu hoje. Conheço, João, um abraço para você. São 18h41, foi dia 6, o prazo final, não tem mais como. A Beatriz mencionou a quantidade de pessoas que não regularizaram seus títulos. Agora, para quem vai votar, para quem está regular, principalmente, deputada, os jovens, de modo geral, porque muitas vezes, talvez pela rebeldia ou por tudo que a senhora falou agora há pouco, essa falta de interesse por parte do gestor para ajudar a coletividade, fica naquela dúvida. Depois que houve uma fala dessas, injeta a gente de confiança e de autoestima novamente. Fala para esse público agora, por favor, tem que seja um pouquinho. Olha, o que eu digo para você que está com o seu título e que vai estar pronto para votar em outubro? Nós temos agora a pré-campanha.
né? E depois a campanha, que são 45 dias. É a oportunidade de conhecer quem é quem, de analisar o CPF. Tem muita gente boa aí disposta a trabalhar por você, a representar a sua família. Então, tem muita coisa para acontecer e eu não perco a esperança, como a população também não perde a esperança de dias melhores. E a gente só vai conseguir fazer isso com a política. O que nós não gostamos é a politicagem. Agora, a política ao pé da letra significa a arte de fazer o bem. Então, dê oportunidade, porque já que você não é candidato, que existe, alguém vai ganhar. Então, que tenha a sua participação, de escolher alguém que realmente possa te representar e que vá trabalhar de verdade. A responsabilidade do voto, ela é grande, pessoal. Então, especialmente os mais novos, de primeiro voto, né? Aos que não são tão novos assim como o seu João, que já passa dos 60, que poderia não votar, mas que fez questão de estar aí nos dando a oportunidade de analisar bastante e exercitar a cidadania. E eu acho que o poder do voto é tão grande que não dá para mensurar o valor, né? Voto não tem valor, ele tem consequências. Então, é grande, né? Nós estamos falando aí de mudar um cenário de pessoas que você dá a oportunidade de comandar o Estado por você, né? De legislar, de gestar, né? De ser o governador, de ser o deputado. E eu sempre falo, o mandato político, ele é muito forte. Ele é muito grande, o mandato, vou falar do nosso, o mandato de deputada federal, ele é muito grande, muito forte, então ele faz a diferença na vida das pessoas, então a responsabilidade de quem coloca os seus representantes é muito grande, então não pode brincar, não pode vender e não pode achar que pode fazer de qualquer jeito, e especialmente não votar, porque se eu não voto, eu estou dando a oportunidade para outro decidir no meu lugar. Olha, a gente conversaria muito mais tempo, né, Beatriz? Isso, mas a gente pode fazer uma pausa e na volta a gente finaliza, porque eu quero fazer uma pergunta ainda para então deputado, fica essa tá pergunta para depois do break. Tá bom, Combinado. A gente volta já. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. 18h50, Beatriz. Reta final da nossa entrevista, o tempo sempre voa quando estamos com a deputada Silvia Cristina, e eu queria que a senhora fizesse um balanço agora do seu mandato dos últimos 4 anos. Olhando para ele, quais ações desenvolvidas aqui no estado a senhora considera que mais impactaram positivamente a vida da população? Olha, a gente consegue, graças a Deus, através do nosso mandato, cuidar de muita gente. Cuidar especialmente da saúde, que eu não me canso de falar, que é a nossa principal prioridade. Hoje, o Serviço de Prevenção de Câncer, ele está sob responsabilidade do nosso mandato, tanto em Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena. Nós temos um serviço também de reabilitação motora, auditiva, visual e neurológica aqui na capital Porto Velho, com equipamentos de ponta que alguns estados não têm, inclusive São Paulo. Eu tenho orgulho de dizer isso, que é o nosso hospital de reabilitação do Hospital de Amor. O Olhar de Amor também tem trazido dignidade com a visão, né? Já são mais de 12 mil cirurgias de catarata. O projeto Cidadania Plena tem entregado aí, além de muito aprendizado, né, de treinamento de pessoas que estão fora, que estão no campo, né, que estão distantes, mas também equipamentos de tecnologia para poder melhorar a vida do campo dessas pessoas. Eu acredito que até o final do mês nós vamos entregar aí 12 tratores, 11 vans, um ônibus para o Senar, que faz um trabalho muito bonito com o homem e a mulher do campo. Então tem esse trabalho. Na assistência social, sou madrinha das APAES, de todas as APAES, também de entidades voltadas para cuidado com as pessoas, como Casa Roseta, entidades ligadas à dependência química para cuidar dessas pessoas, e também ao karatê, jiu-jitsu. Temos também fortalecido o esporte. E lá em Espigão nós estamos com um projeto chamado de ovinos, né, ovinos de Rondônia, onde estamos num projeto para fazer um abatedouro de ovinos misto de boi municipal, para aí fomentar também a cultura de ovinos
no nosso estado. E para finalizar, nós temos o projeto Raízes, onde já breve, nós vamos fabricar produzir mudas de café e cacau clonal para entregar para aqueles produtores que precisam. E além disso, sou municipalista. Todos os municípios de Rondônia, os 52, têm recebido emendas, trabalho da deputada Silvia Cristina. Então eu me sinto feliz nesses 514 milhões de reais sendo distribuídos de maneira muito responsável com o nosso estado de Rondônia. Aliás, é muito raro a gente conversar com uma pessoa aqui da área política, um servidor público, como a deputada disse. Já vou fazer uma pergunta para ela. Os 52 municípios, ela realmente conhece a todos. E sempre que vem aqui, deixa o seu telefone também ao vivo, porque ela é uma pessoa pública. Pode fazer hoje também ou não pode mais? Sempre faço, inclusive sinto o maior prazer, porque quem paga a conta é quem está ouvindo. Então, um abraço carinhoso para o Anilson, lá de Vilhena, que está nos ouvindo. Anote aí o nosso contato, é o DDD 61 996950012. DDD 61 996950012. Fiquem à vontade de falar comigo, eu tenho o maior prazer de receber as demandas. Beatriz. Deputada, muito obrigada pela presença aqui no Jornal Rede Clube Cidade, principalmente por compartilhar sempre com a gente um pouco da sua trajetória, das suas convicções e também da atuação aqui em Rondônia. Gente, olha, eu não vou mentir não, eu não gosto de fingir, eu não sou também baú, eu sou apaixonada por vocês, sou fã, então muito obrigada, Bia, obrigada, nosso querido Voz de Viludo. Muito obrigado, eu que agradeço. Pode ser assim? Pode. Obrigada, Glênio, obrigada, Luiz. Obrigado a você. Obrigada, nossa querida Gisele, e a todos os ouvintes que todos os dias, especialmente nesse horário, ficam super bem informados. Eu só agradeço pela oportunidade, tá, Ibernon? Muito obrigada. Sucesso e boa sorte, são 18h54.